vão 5/7 é 0. Aliás, 50 por 7 é 7. 7 vezes 7, 49. 10, 7, alguma coisa. Então, aqui seria 1 de alimento igual a 0,7 de tecido. É 0,71 de tecido. Já 1 de tecido seria 1,4 de alimento. Como é que a gente olharia os preços em B? No país B, 3 de alimento valeriam 9 de tecido. Logo, 1 de alimento igual a 3 de tecido, 1 de tecido igual a 3 nonos, 1/3, 0,33 de alimento. Tecido vale 1,4 em A, vale 0,3 em B. Logo, tecido é mais barato em B. Essa vai ser a especialização de B. Alimento vale 0,71 do tecido em A. Vale 3 em B. Logo, tecido mais barato em B. Alimento mais barato em A. Os dois países vão se especializar. A, especialização completa em alimento. B, especialização completa em tecido. Então, como é que vai ficar o quadrinho? Ele se preparando agora para o comércio. Ele se preparando para o comércio. O quadrinho agora vai ficar alimento em A 14, em B 0. Tecido 0 em A, 18 em B. Vamos mostrar que tem vantagem. Reserva 7 para meu consumo interno, que antes eu em A produzia, precisava então de 7. Produzi agora 14, reservei 7 para o consumo interno, para empatar com o que eu já fazia antes. Sobraram 7 unidades. 14 menos 7. Sobraram 7 unidades para eu levar para a troca. Em B, vou reservar 11 unidades, que é maior que os 9 que eu consumi antes. Sobraram quanto? 18 menos 11, 7. Se a troca for na proporção de 1 para 1, é exatamente levar os 7 que sobraram de tecido em B para trocar com os 7 que sobraram de alimento em A. Com isso, então, A vai ter os 7 originais que já tinha de alimento, mas agora passa a ter 7 de tecido. Teve um ganho de 2 unidades de tecido. E B? B antes consumia 3 apenas de alimento, agora vai passar a consumir 7. Teve um ganho de 4 de alimento. B agora tem 11 de alimento, quando antes consumia só 9. Então B, mais uma vez, tem 4 de ganho em alimento e, além dos 4 de ganho em alimento, ele tem também 4 de ganho em alimento e mais 2 de ganho em tecido. Está fraquinho aqui o pincel, mas dá para a gente perceber. Agora, ao invés de ficar fazendo essas continhas assim, basta a gente olhar o seguinte: quais são os valores em que a troca valeria a pena ser feita? Tanto para um de alimento, quanto para um de tecido. Um de alimento vai ter que ser
O alimento era igual, 1 de alimento era igual a 3 de tecido. Vai ter que ser entre o 3 de tecido, que é o preço em B, e 1 de alimento, o 0,71, que é o preço em A. E o preço do tecido? O preço do tecido, para valer a pena, vai ter que ser entre 3 de alimento, que é o preço entre 1,4 de alimento, que é o preço em A, e 0,33, 1/3, que é o preço em B. Então, qualquer valor, 1,3 para o preço do tecido, está aqui dentro. 1 para o preço do tecido, como nós fizemos a conta, está aqui dentro. 1,5 para o preço do 1,5 para o preço do tecido, está fora do limite. Então, 1,5, aqui eu escrevi errado. Aqui seria assim. 1,5 está além do limite. 1,5, embora para B fosse muito interessante, A não vai querer, porque está muito mais caro do que o que ele é capaz de pagar internamente. Aí ele fala, não, assim eu não quero comprar lá não, assim eu prefiro continuar produzindo aqui dentro. Então, dá para a gente estabelecer os limites de intervalo, os limites dos valores extremos do intervalo entre em que os preços, dentro do intervalo qualquer preço, indica ganhos para um país ou para o outro. Agora, esta ideia de ganhos no comércio de Smith, ela tem um problema. Por quê? Porque significa que países que tivessem estruturas produtivas muito diferenciadas, condições de produzir bens de forma muito diferente, com um deles nitidamente produzindo com mais competência todos os bens do que o outro, nós teríamos problema. Mas antes de mostrar isto, que é a crítica feita às vantagens absolutas de Smith, vamos mostrar a segunda, eu mostrei aqui a primeira, vamos mostrar a segunda possibilidade, que é aquela que o livro adota. Qual que é a segunda possibilidade? Ele fixa a quantidade de alimento. Então, dado uma certa quantidade de alimento, qual o tempo de trabalho que é gasto? Então, ele vai fixar o produto, a quantidade do bem produzido e fazer variar o tempo de trabalho. Quando eu estou dizendo isso, o que é que eu estou falando? Ele está nos dizendo o seguinte, olha, para a produção de mesmo unidade de produto, para a produção de uma mesma unidade de um bem, quem tiver com o tempo maior está gastando mais, está desperdiçando, está sendo ineficiente. Quem tiver com o tempo menor é mais produtivo. Então, para alimento em A, gasta 20. É o exemplo que está no livro. Para alimento em A, gasta 20 trabalhadores, 20 homens, para produzir uma dada quantidade de alimento. A mesma produção de alimento, a mesma quantidade de alimento em B, exige apenas 10 trabalhadores. Então, se a mesma quantidade de alimento em A demanda 20 trabalhadores, em B demanda 10, é porque esses 10 produzem o mesmo tanto de alimento que os 20. Quem é mais eficiente? Os 10. Os 10 produzem a um custo menor. Então é bom lembrar a noção de eficiência. Para o mesmo custo, quem produz mais é eficiente.
ou para um mesmo produto, quem gastou menos, quem teve o custo menor. Então, no nosso caso aqui, gastou muito mais homens para produzir um alimento. Mas, em compensação, em tecido, A gastou 10 homens, 10 horas, 10 dias, B gastou 20. Então, quem foi mais eficiente em tecido? Aqui agora nós estamos olhando pela ótica do custo. Qual é o que tem menor custo? Menor custo de alimento é B, menor custo de tecido é A. Agora, então, a especialização produtiva vai fazer com que todo mundo se dirija para a produção de tecido em A e todo mundo se dirija para a produção de alimentos em B. Agora, como é que dá para mostrar os preços de alimento e de tecido antes da troca acontecer, quando a economia era isolada? Em um mesmo produto, dado um mesmo produto, eu gastei 20 horas em um alimento e gastei 10 horas em um tecido. Sim, isso significa dizer que o custo da produção de A é 2 vezes, o custo é 2 vezes maior que produzir tecido. Então, o custo de produzir um alimento em A, 20 horas, é 2 vezes maior que as 10 horas, que é o custo da produção de um tecido. Então, o preço, já que o custo de trabalho é o único que conta para o preço de alimento em A é 2 vezes o preço do tecido em A. Olha o que eu estou falando. O preço do alimento em A é 2 vezes o preço do tecido. Se o preço do alimento em A for 10, o preço do tecido em B vai ser 5. Se o preço do alimento tem que ser o dobro do preço do tecido, 2 vezes o preço do tecido. Então, se o preço do alimento tem que ser o dobro, 1 de alimento é igual a 2 de tecido. Por consequência, 1 de tecido vai ser meio de alimento. E em B? Vamos especializar tudo na produção de alimento. Mas antes disso, quais são os preços se não houvesse a especialização e não houvesse o comércio? Nós teríamos um preço de alimento de 10 e um preço de tecido de 20. Logo, isso significa que o preço do tecido é 2 vezes o preço do alimento. Um tecido igual a 2 alimentos. Um tecido igual a 2 alimentos, está todo mundo vendo. É mais caro produzir e trocar tecido em B do que produzir e trocar tecido em A. Então, todo mundo, habitante de A ou de B, vai querer comprar tecido em A. Por quê? Porque tem que pagar menos. Paga só meio de alimento em A, paga 2 de alimento em B. Com relação ao cálculo dos intervalos de valores, é a mesma coisa. Eu só estou querendo mostrar que pouco importa, e alguns concursos, algumas provas, usam esta informação, que é a que consta do livro, tomando como base os custos variando. A variação de custos é que vai nos levar a decidir qual o mais eficiente. Alguns outros livros e algumas outras provas dão aquela informação que eu dei primeiro. Mantém o custo constante e varia a quantidade. Então,
Então, aí, a quantidade do produto, a maior, é que vai indicar qual é o país com mais